Você vai ouvir agora um relato verídico do milagre de Deus, na voz do pastor Antônio Amaral, o homem que passou pelo fogo. Muitas vezes, as pessoas perguntam como que se deu esse fato de um homem passar no meio do fogo e depois de estar vivo, falando, andando pelo mundo, narrando isso às pessoas. Como pode um homem passar por 15 minutos no meio da chama e depois viver? Eu quero contar a você, meus amados irmãos, porque assim foi que aconteceu comigo. Saí da minha casa e um dia pela manhã e levava juntamente comigo meu pai e o meu irmão no interior de um carro. Nós íamos indo para uma casa de campo para fazer ali juntos uma pescaria, um final de semana juntos, para se divertirem ali na beira daquele lago. Mas no trajeto entre a minha cidade e a este lago, houve um acidente, atravessou em nossa frente um caminhão e nós colidimos contra aquele caminhão. E na colisão, o carro veio a explodir. As pessoas que estavam comigo no interior do carro, eles caíram para fora. Eles não tiveram a chance de viver. Eu fiquei preso no meio daquelas ferragens e a chama de fogo se levantou grandemente dentro daquele carro e começou a queimar a minha pele. Começou a me queimar. E eu comecei a gritar. As pessoas que iam passando nos seus carros, eles pararam naquela pista, desceram e se prontificaram a nos socorrer. Apanhou aquelas duas pessoas que caíram para fora e levou e colocaram em um lugar seguro e voltaram correndo para me dar socorro. E eu gritava, agonizava, pedindo por socorro no meio daquela chama. Socorro, por favor, me ajuda. E as pessoas ouviram quando eu gritava. E eles voltaram, tentaram entrar no meio da chama de fogo para me tirar dali, mas eles não conseguiram. Eles tentaram dominar o fogo com extintores, tudo, mas eles não conseguiram porque a chama de fogo invadiu muito grandiosamente o carro, muito rapidamente, e eles não conseguiram me resgatar ali do meio do fogo. Quando de repente a minha voz se calou no meio daquela chama, devido às queimaduras, o fogo lambia sobre a minha pele, sobre a minha carne, queimava, e a minha voz se calou, eu não pude mais ouvir, nem falar, nem ver, nem ouvir, enfim. A minha vida fugiu de mim. E eu no meio daquela chama, e as pessoas que ali tentaram me tirar, se afastaram. Então, quando viu que se calou a minha voz no interior daquele carro, eles se assentaram em um lugar seguro e começaram a se lamentar pelo fato que tinha acontecido. Dizia um para o outro, olha, nós não temos culpa, ele está morto lá dentro do carro, mas não somos culpados por isso. Nós pelejamos para resgatar, pelejamos para tirar ele dali, mas nós não conseguimos tirá-lo. Nós pelejamos, não deu, a culpa não é minha, a culpa não é sua. Enquanto eles falavam e eles se lamentavam um para o outro com as suas palavras, no meio deles apareceu um homem. Surgiu ali um varão. Eles não viram de onde foi que veio aquele varão. Aquele varão passou por eles e foi marchando, caminhando em direção àquele carro, cheio de fogo. E aquele homem trajava-se de vestes bem limpa, bem branca, e ele caminhava em direção ao fogo, e ele se perguntava de onde foi que veio este homem. E o outro respondia, eu não vi de onde foi que ele saiu. Será que é parente desse moço que já está morto no meio dessa chama de fogo? Será que é parente dele? O outro dizia, deve de ser parente. Olha, senhor, é melhor que o senhor não vá aí, é melhor que você não olhe. Faz tempo que ele está queimando aí. Já por mais de 15 minutos ele se queima no meio do fogo, está todo deformado. É melhor que o senhor não se aproxime, o senhor pode ver e ficar assim. Uma impressão difícil, pode ser difícil para o Senhor, melhor que o Senhor não olhe. Mas aquele varão não dava ouvido para aquelas pessoas que falavam. Ele continuou caminhando e realmente ele entrou dentro daquele carro que ainda estava cheio de fogo. Mas segundos depois ele saiu de lá. E quando ele saiu de lá, ele me trazia nos seus braços. Naquele momento eu não tinha vida. Eu estava morto, mas aquele que me trazia nos seus braços assoprou sobre mim o fôlego de vida. E é por essa razão que eu vivo e estou aqui hoje narrando a você esse fato que a mim aconteceu. As pessoas que ali ficavam olhando para aquele homem e eles se perguntavam, mas quem será este homem? Quem será ele que nem o fogo tem poder contra este varão, nem as suas vestes se sujou, porque o homem que me trazia nos braços, e nem a roupa dele estava suja, ele estava limpo como ele entrou no meio daquela chama de fogo. Enquanto isso, nos braços dele o meu corpo fumegava. 90% do meu corpo estava queimado.
52 vezes estava quebrado. Quebrado 52 vezes, amados irmãos, porque a chama de fogo havia queimado os 3 pigmentos de pele que temos, e em certas partes do corpo havia queimado a carne. E começou também a queimar, a aquecer os ossos. E os ossos, não suportando o calor do fogo, eles foram rompendo, foram quebrando. Por isso houve 52 quebraduras no meu corpo. Mas os homens que estavam ali assistindo a esta cena, dizia um para o outro: mas quem será este varão? Nem mesmo o fogo tem poder contra ele. Mas aquele varão me colocou no chão em um lugar seguro, cuidou de mim e foi caminhando. E partiu, ele foi andando, foi saindo. E as pessoas ficaram olhando para ele como que se com medo dele, porque ele havia entrado no meio ainda daquela chama de fogo e nada havia acontecido com ele. Quando de repente, da mesma maneira que ele apareceu, ele sumiu. Eles não viram de onde foi que ele veio e também não viram para onde é que ele foi, mas correram até o lugar onde eu estava e viram que em mim novamente tinha um fôlego de vida. Me apanharam,